Pessoal, hoje nós vamos falar sobre pilares. Pilares são elementos estruturais, podem ser produzidos em concreto, em madeira, em aço, qualquer material, objetivamente, pode servir para a confecção de um pilar. O pilar se caracteriza basicamente pelo tipo de esforço prevalente, que é o esforço de compressão. Na outra situação, a gente diz que o elemento linear é um tirante quando submetido à tração. Um pilar tipicamente é submetido à compressão. Essa compressão nem sempre ela é centrada. Às vezes, e posso afirmar que na maioria das vezes, ocorre uma excentricidade da atuação da carga em relação aos eixos principais de inércia na seção transversal. Quando a excentricidade na carga atuante, a gente diz que o pilar está submetido à flexocompressão. Para que a gente compreenda estruturalmente como funciona um pilar, é importante que a gente recupere alguns conceitos lá da resistência dos materiais. Basicamente, a gente pode classificar um pilar quanto à sua esbeltez. Nós temos desde pilares curtos, né, com baixa esbeltez, até pilares bem esbeltos. E nessa faixa, nesse range de esbeltez, a gente estabelece uma relação que se associa ao risco de flambagem. Quanto mais esbelto o pilar, maior a possibilidade de ocorrência de flambagem, ou seja, de deformação transversal do eixo do pilar. Então, me acompanhe aqui, por favor. A gente vai chamar de lambda, letra grega, índice de esbeltez. Então vamos escrever aqui, lambda é o índice de esbeltez do pilar. O lambda é tanto maior quanto mais esbelto o pilar. Quanto maior o lambda, maior o risco de flambagem. O lambda depende da geometria da peça. Essencialmente, o lambda, o índice de esbeltez, não depende da natureza substantiva do material que constitui o pilar. O lambda não depende se o pilar é de madeira, de concreto, de aço ou de qualquer outro material. Depende apenas da geometria. Depende do comprimento do pilar, depende dos vínculos extremos do pilar. O pilar pode ser biengastado, engastado e rotulado, birrotulado. Conforme a configuração dos vínculos extremos desse pilar, a gente estabelece um conceito chamado comprimento elástico ou comprimento de esbeltez. E o comprimento LE, ele depende do comprimento geométrico. O índice de esbeltez depende do comprimento do pilar. Não só do comprimento geométrico, mas do comprimento geométrico reconhecido em associação aos vínculos extremos. Por exemplo, se eu tenho um pilar representado aqui com os extremos rotulados, o LE é igual ao LG. O comprimento de flambagem é igual ao comprimento geométrico do pilar. Uma outra situação, depois a gente vai ampliar e conhecer todas as possíveis configurações, mas por enquanto vamos destacar essas duas primeiras. Nesse outro caso, neste aqui, o comprimento de flambagem é igual a metade do comprimento geométrico, LG, a extensão entre os vínculos, nesse caso, entre os dois engastes, dividido por 2.
lambda depende também da geometria da seção transversal. Eu posso ter uma seção transversal circular, certo diâmetro. Eu posso ter uma seção retangular. Qualquer que seja a seção transversal, é importante que eu determine o momento de inércia. E particularmente o momento de inércia que nos interessa aqui é o momento de inércia em relação ao eixo baricêntrico, ou seja, um eixo que passa pelo centro de gravidade, que seja um eixo principal. E aí você tem, neste caso do retângulo, dois eixos principais. Um deles, em relação ao qual o momento de inércia é máximo, esse eixo XX, e um outro, este aqui, em que o momento de inércia é mínimo. Por razão de segurança, evidentemente, eu vou considerar a situação mais grave, mais crítica. Ou seja, vou considerar... Evidentemente, na análise de estabilidade, é importante que a gente opere com segurança, analisando a situação mais crítica. A situação mais crítica é aquela que remete ao maior índice de esbeltez, portanto, associado ao momento de inércia menor. Ok? E o momento de inércia é menor, nesse caso do retângulo, em relação ao eixo YY. A gente deve lembrar, importante recordar essa fórmula. O momento de inércia é uma integral de R2 dA. R2 é a distância do ponto, que eu estou considerando, do elemento de área, até o eixo, no caso aqui o eixo YY, ao quadrado, elemento de área, isso integral a toda essa área. Claro, mas numa prova você não vai ficar determinando essa integral. Não se preocupem, porque isso efetivamente não vai ser demandado. O que você precisa é guardar algumas fórmulas e vamos pragmaticamente a elas. O momento de inércia de uma seção retangular em relação ao eixo baricêntrico é a base vezes o cubo da altura dividido por 12. Nesse caso, por exemplo, resgatando aqui, vamos fixar, se der um zoom aqui, eu acho que favorece a visualização. Então aqui, vamos considerar YY. Se eu estou considerando o momento de inércia em relação a esse eixo, eu olho para esse retângulo e digo, olha, a minha base é isso aqui. Isso aqui é a minha base. Vou chamar aqui de B. E na orientação perpendicular eu tenho H. Ah, mas por outro lado, se eu quero agora calcular o momento de inércia em relação a esse eixo XX, onde é que está a minha base? A minha base está aqui e, consequentemente, a minha altura está aqui. Dizer o que é base, o que é altura de um retângulo depende da referência. Ok? Então estejam atentos. Se eu quero calcular o maior índice de esbeltez, eu vou atrás do eixo segundo o qual, ou em relação ao qual, eu obtenho o menor momento de inércia, que neste caso é o eixo YY. Mas vamos lá. O momento de inércia é uma característica da seção transversal. O comprimento de flambagem depende de vínculos e da extensão geométrica. Então vou guardar aqui a expressão, já limpo o quadro, BH3 sobre 12. Ah, mas BH3 sobre 12 vale em todas as situações? Não. Essa fórmula é uma particularização dessa integral quando temos seção transversal retangular. E observe bem quem vai ser o B, a base, quem vai ser a altura. O momento de inércia é sempre expresso em metro à quarta potência ou centímetro à quarta potência. Tá certo? Estejam atentos. No sistema internacional, a unidade de momento de inércia é metro à quarta potência.
Mas o lambda, afinal, que vem a ser esse parâmetro lambda observem bem, guardem bem, retenham bem, o comprimento de flambagem dividido pelo I. Opa, mas o I não compareceu ainda, não fomos apresentados a ele ainda, mas vamos fazer isso agora. O I é o que nós denominamos de raio, guardem isso, raio de giração. Raio de giração, bacana. O raio de giração também é um elemento geométrico. O raio de giração é a razão, a divisão. Então eu coloco aqui no numerador como divisor o momento de inércia, no denominador o valor da área, e aqui eu tiro a raiz quadrada. Opa, muito bem. Então vamos lá. Raio de giração. Raio lembra uma dimensão linear, não é isso? Raio de dimensão linear. Eu expresso um raio em metro. Mas esse conceito aqui não é um conceito visível, é um conceito que a gente adota nesse âmbito, ou nessa circunstância. Raio de giração, não é algo que eu vejo. Onde é que está o raio de giração? Pega uma régua aí para a gente medir o raio de giração. Isso não é viável. Raio de giração, mas remete à ideia de que eu vou ter uma medida linear. Metros, centímetros. Aqui eu tenho metro à quarta potência. Área, metro ao quadrado. Metro à quarta potência dividido por área, por metro ao quadrado, me dá, nessa fração, metro ao quadrado. Se eu tirar a raiz quadrada, dá metro. Então, coerente. Então, dimensionalmente, a gente vê que a coisa assume uma certa sintonia. Então, vamos organizar as ideias. Nós estamos tratando do parâmetro lambda, que vem a ser o lambda índice de Beltré. Estamos falando de que elemento estrutural? De um pilar, que é um elemento linear, submetido tipicamente a esforços compressivos. Lambda é a razão entre o comprimento de flambagem e o índice de esbeltez. O comprimento de flambagem ele é dividido pela raiz quadrada de I sobre A. Está aqui. Esse é o nosso lambda. Vamos dar uma investigada melhor nessa expressão? Quanto maior o comprimento do pilar, maior tende a ser o lambda. Mas não depende só do comprimento. Esse comprimento não é o comprimento geométrico puro e simples. É o comprimento geométrico associado à natureza dos vínculos. Vejam que quando eu tenho um pilar biengastado, o comprimento de flambagem é a metade do comprimento geométrico. Quando eu tenho um pilar birrotulado, o comprimento de flambagem é equivalente ao comprimento geométrico. E esse comprimento de flambagem é dividido pelo raio de giração.